Sejam bem-vindos a mais um episódio do Está Tudo Ok, o podcast. Esta semana, além da versão áudio, apresentamos também a versão vídeo, porque recebemos no 00 duas campeãs da WSE Cup Women, Beatriz Carmo e Inês Cardoso, jogadoras da Escola Livre. Olá, bem-vindas ao 00. Olá, bom dia. É um gosto estar aqui convosco. Obrigado por terem trazido a taça. Momentaneamente até Vila Nova de Gaia aos nossos estúdios, diretamente de Oliveira das Meias. Começo com a Inês. Inês, ainda se belisca para perceber se é mesmo verdade o que aconteceu neste fim de semana? Antes de mais, obrigada pelo convite. É uma honra podermos estar aqui hoje. Sim, é verdade. Estamos muito felizes com aquilo que aconteceu. Mas a verdade é que também já se iniciou uma nova semana de treinos ontem. É preciso acalmar-me, ter os pés bem assentos na terra para uma jornada que se avizinha, mas sim, continuamos muito felizes. Acho que isto dá-nos uma motivação extra para o que está para vir, mas muito felizes. Beatriz, é um fim de semana que jamais vocês vão esquecer. Naturalmente olha-se sempre para à frente e até os treinadores, os jogadores dizem sempre que é bom festejar, e é bom festejar muito, porque nunca se sabe quando é que é a próxima. O que é certo é que a primeira tem sempre um significado muito especial, e com certeza nunca vai sair da vossa memória. Bom dia, obrigada por nos ter cá. Claro que não, acho que falo por mim, acho que posso falar pela Inês também, que é a nossa primeira taça europeia, não é? Já é um feito incrível para o clube, é um feito incrível a nível pessoal. E estamos extremamente contentes por podermos ter a taça lá em casa. É tão difícil, e só para as pessoas também que estão um bocadinho fora de contexto perceberem, que esta é a primeira edição da WSE Cup Women, e só o Benfica ganhou uma competição europeia, e que foi a Champions. De resto são sempre as espanholas a ganhar. Portanto, o ter este troféu é algo que de facto engrandece e torna todo este percurso ainda mais difícil. Vocês acreditavam, Carmo, no início da temporada que era possível atingirem este patamar? Nós fomos para lá sempre a acreditar que sim, seria sempre possível para nós. Estávamos no início sem saber quem é que íamos jogar, se ia ser com o Manleu, se ia ser com o Matera. Depois dos resultados do Matera com o Manleu, ficámos a saber que era o Matera, andámos a ver as equipas, saber que eram as campeãs italianas. Estávamos assim a sentir uma pequena ansiedade, mas tínhamos desde o início consciência que podemos bem trazer esta taça para casa. Inês, o projeto da Escola Livre foi alicerçado quase para chegar a este ponto. Sim. É quase um ponto sem retorno a partir de agora. Se olharmos nesta ótica de estar sempre a lutar, eu recordo das conversas até um bocado informais com o vosso presidente, o Paulo Martins, dele traçar muito este objetivo, ou esta vontade. É o corolário de algo merecido com essa aposta. Sim, a verdade, e já fiz questão de referir, é que o projeto da Escola Livre começa há 4 anos no feminino. Eu tenho a sorte de ter iniciado este projeto e de ter a equipa por trás de tudo isto que torna realmente isto possível de acontecer. Desde o primeiro ano que as expectativas para este tipo de conquistas era grande, era o objetivo, mas se formos a analisar, 4 anos acaba por ser muito pouco, e faz muito. Criou-se aqui uma história... E com o Covid instalado. Exatamente. E acho que é possível, graças ao nosso presidente, graças a toda a estrutura do clube, que desde o início, não só desde o início, começamos a jogar para esta competição, mas há 4 anos atrás que acreditavam que isto era possível. E isto é o fruto do trabalho deles durante estas 4 épocas. E como é que tu estando neste projeto, neste período todo, é óbvio que tudo é especial. Sim. Mas acredito que se calhar quando tu entraste pela primeira vez naquele pavilhão, e ver toda a transformação que o pavilhão também teve, a estrutura, parece que é um ato natural tudo o que aconteceu, mas não é algo feito de forma muito continuada. Como é que tu vives tudo isso? Lá está, é a questão de houve muita gente a acreditar em nós, não só no clube, mas todas aquelas pessoas que desde o início abraçaram o projeto, que vem de fora, numa altura em que se calhar a Escola Livre no feminino ainda não tinha o destaque que agora temos e a representatividade que agora temos, e temos que agradecer tanto ao clube, mas como essas pessoas, por exemplo a Carmo, que abraçou o projeto e fizemos história. Carmo, como é que foi abraçar este projeto? Tu vens do Académico da Feira. Sim.
Eu vinha da feira, termos feito um campeonato super interessante, termos Não é chegado... super interessante? São segundas classificadas. Não. Isso foi na época a seguir. Na época a seguir, ok. Sim. Um campeonato super interessante, chegamos à Final Four da Taça de Portugal, foi assim uma coisa, no primeiro ano, ou no segundo, entramos nas Champions, assim uma realidade que eu também não tinha vivido, e quando a Escola Livre veio falar comigo, eu assim, eles querem dar um passo gigantesco no feminino, eles que estão a querer apostar e estão a querer aliciar as jogadoras a dizer, não, nós queremos mesmo que o hóquei feminino chegue longe, e é isso que nós vamos fazer, pode não ser num ano, pode não ser em 2, mas nós estamos a trabalhar para isso, e é isso que nós queremos. Qual foi o ponto decisivo para te convencer? Eu estava a morar no Porto na altura que ainda estava a estudar, tinha ido para Braga e eles deram umas condições todas para eu poder estar em Oliveira a fazer vida e a estar perto do meu pavilhão para poder jogar. Foi isso um dos fatores maiores que me aliciou, foi eles saberem qual era o meu problema em eu não estar a aceitar e eles criarem condições para eu poder dizer que sim. Isso é quase uma profissionalização. Sim, sem dúvida que sim. Para o feminino é algo impensável. É algo que até há muito pouco tempo uma e não pessoa estamos só a falar conseguia... aqui quase só de hóquei, atenção. Sim, realmente é verdade, no feminino em geral. Tirando o futebol, e não são todas as equipas. Não são todas, não. Mas eles deram as condições todas, foi impecável. Eles quiseram mesmo que eu só me tivesse de preocupar em bens para cá e vais ter tudo tratado e vai tudo correr da melhor forma possível, vais ver. E eu acreditei e realmente é isso, não é? Estamos aqui na segunda época porque a primeira correu bem. E esse é um trabalho de facto que dá um outro elevar. Inês, como é que foi o fim de semana? Fim de semana, então, começamos com um jogo bastante complicado, frente ao Golpilhares. Já conhecíamos a equipa. A verdade é que esta época ainda não tínhamos conseguido um resultado positivo com o Golpilhares, mas a verdade é que fizemos uma semana de treinos em que estávamos confiantes, estávamos focadas e acreditávamos mesmo que era possível. Tentamos sempre manter o equilíbrio entre o nervosismo, a ansiedade, mas também sempre tivemos a mensagem do treinador e do presidente que era importante nesta competição nós usufruirmos da experiência pela primeira vez e aproveitarmos ao máximo e tirarmos os melhores ensinamentos da mesma. Fomos para o jogo do Golpilhares, um jogo super interessante, pavilhão Inês, mas cheio. olhando a esta distância, é fácil passar essa mensagem. Mas eu acredito que vocês internamente no grupo devia ser, isto não pode fugir de cá de casa. É verdade, ainda por cima. Porque é o jogar em casa. Com a responsabilidade de que o clube fez sempre de tudo e proporciona-nos a Final Four em casa, com condições incríveis, com um ambiente incrível. Sabíamos que tínhamos o fator casa que também era muito forte e foi bastante importante para nós. E sentíamos que merecíamos isso a nível competitivo, mas também Oliveira das Mães merecia também esta taça, porque foram realmente incansáveis connosco durante todo o fim de semana. Depois, no domingo, ainda estávamos um pouco eufóricas, é verdade, passamos à final, queríamos ter o melhor desfecho possível na competição, acreditamos mesmo que fosse possível. Começamos com uma primeira parte super complicada, vamos para o intervalo com 0, mas depois na segunda parte descomplicou e... Foi essa menina. É verdade, esta menina... Correu bem. Esta menina deu o clique. Carmo, foi aquele golo no início da segunda parte, foi eu a chave. Eu acho que a guarda-redes deve ter sentido assim a presença da Sofia a passar à frente depois do golo na primeira parte, deu assim um salto e não estava a contar que a bola passasse ali, e deve ter sido isso. Qual é que foi o momento crucial que tu sentiste que não, isto não vai fugir? Honestamente, depois de ganhar o sábado. Não havia para mim outro desfecho. Como se costuma dizer, nem que eu metesse nem que eu levasse com a bola na cara. Eu desse por onde desse, estávamos todas assim, desse por onde desse, tínhamos que ir, tínhamos que ganhar, tinha que entrar. Há um golo muito particular no jogo contra o Golpilhares, que eu julgo que és tu que assistes a Sofia, atrás da baliza. Não, é a nossa pai vence, é a Andreia Moreira, faz um passe extraordinário, meio golo da Andreia. Para a Sofia parece muito bem, finta a jogadora dela para o primeiro posto, aparece na segunda e a Andreia. É muito comum vermos aquilo nos jogos de hóquei. É. E para as pessoas cair por terra o mito, no feminino também. Claro que sim. É um golo até que a nossa Andreia tem
vindo a mostrar bastantes vezes. A demonstrá-lo bastantes vezes, a fazer esse passo com muita precisão bastantes vezes ao longo deste campeonato, sim. Inês, quando vocês preparam os jogos, quais são as grandes preocupações? Para as pessoas até também perceberem como é que é o trabalho, porque há quem possa catalogar que são hockeys diferentes, o masculino e o feminino. Na vossa ótica, tu também és treinadora de formação, mas com certeza que vais depois olhar para uma forma até continuada, mas na vossa preparação do jogo, quais são as grandes preocupações? Nós todas as semanas temos a preocupação, e o nosso treinador trabalha muito bem nesse sentido, do trabalho de vídeo. Nós tentamos sempre estudar o máximo o adversário do fim de semana, de forma a tentar personalizar um pouco o treino para aquilo que será a equipa que vamos defrontar no fim de semana. Tentamos fazer isso. Os nossos treinos têm sempre muita qualidade, acho que treinamos muito bem. Somos todas bastante esforçadas, não só a nível de patins, mas também tentamos a parte física, o treino físico, e acho que está a dar resultados. Fomos sempre estudando as equipas até agora e tentamos exatamente fazer isso, fazer um treino adaptado de semana para semana, consoante a equipa que vamos apanhar no fim de semana. Cara, a verdade é que quase num comparativo, o hóquei masculino está muito físico, está muito combativo, e o feminino está mais técnico. Está mais tático, está se calhar com jogadas mais elaboradas. Concordas com isso? Eu concordo com isso logo quando foi a primeira vez, quando tive o primeiro contacto com o feminino. Eu senti logo de raiz essa parte mais técnica, digamos assim. Mas é interessante a Inês trazer que esta visão de que o vosso trabalho de ginásio já começa a ser mais intensificado. Tu achas que o caminho do feminino vai passar, ou pode passar para esta evolução um bocado mais, não é física, mas mais intensa? Tem que ter um bocado de intensidade, vai ter sempre. Nós, se formos pegar nos exemplos de Espanha, elas fazem muito trabalho físico e não é por isso deixando de ter o tático também. Mas o hóquei espanhol sempre teve, até no masculino, a parte tática está muito presente, não é? Eles não abdicam de jogar quase com dois atrás e não serem apanhados. Não é por isso que não vão em contra-ataques e que não arrisquem, às vezes tirem um coelho da cartola e fazem uma coisa extraordinária, mas na mesma vão ter sempre a parte tática. E isso acho que para mim, pessoalmente, é das coisas que eu mais gosto. É olhar e ver assim, a ver o que é que tu quiseres fazer aqui. Isso é sempre bom. Mas de repente a Sofia Inês pega na bola e arma-se em Panchito Velasquez e taticamente vai tudo por água abaixo. Mas vocês também abrem caminho para ela poder fazer aquilo, não é? Claro, a Sofia tem trazido muito à equipa, é uma jogadora excepcional, o físico, o técnico, tem tudo e acaba por nos proporcionar estes lances mais individuais, mas que contribui sempre para a equipa, e se aquilo acontece nos jogos é porque também nos treinos há espaço para aquele tipo de situações que fazem parte, e temos que aproveitar sempre o melhor de cada jogadora, e se funciona, por que não? Carmo, nos treinos então vocês deixam-na ir? Nós não deixamos ir, ela arranja caminho para onde ir, é mais assim, ela o que ela demonstra nos jogos, realmente nós temos essa dificuldade no treino, ela não abranda nos treinos para ser meiguinha connosco, não, mas ela tem essa parte técnica individual muito boa, mas também não podemos esquecer que um dos golos que nós marcamos no domingo é um passo bola alta, que a Sofia faz o compasso de espera e passa a Andreia para ela estar a entrar. Ela tem... É uma jogadora que foi um bom acrescentar à equipa. Sim, acho que desde o início que um dos pontos, tenho a certeza que um dos pontos mais fortes que temos é exatamente o coletivo. Funcionamos muito bem a nível coletivo. Carmo, pensavas que o Oliveira das Meias podia vos usar como modelo de rua para anunciar uma Final Four? É assim, foi a primeira vez que acho que estivemos nessa situação. Foi muito fixe. Nós até temos uma história que a Andreia estava a passar à beira do cartaz dela e assim, para assim, olhar para ela. Para o cartaz, para ela, para o cartaz. E diz assim, quer que eu lhe tire uma foto? Andreia, não, deixa estar na obrigada. Foi muito bom andar de carro pela cidade e de repente... À procura, porque não sabíamos onde estavam. Okay. Sim, onde é que está aqui a capitã? Estavam todas? Estavam, acho que foram... Nós temos que fazer outra sessão fotográfica em que algumas de nós não puderam estar presentes, mas não faz mal, estivemos bem representadas. Acho que estavam muito bem, estavam bem representadas.
Não Isso foi é- por falta de esforço do clube. É isso. Era indisponibilidade Sim. de laboral também por vossa parte. É um sinal, até um sinal disruptivo, Inês, tipo, fazer isso. Nunca ninguém fez. E portanto acho que a coisa mais fora da caixa que vi foi uma vez a uma apresentação da Copa do Rei em Reus, em que meteram uma baliza no meio de uma praça e portanto acabou por ser engraçado. Depois até já fizeram outras coisas semelhantes. Portanto, apresentar uma Final Four com as jogadoras que vão disputar essa Final Four até mostrar à cidade quem são estas raparigas, quem são estas jogadoras, o que é algo que eu acredito que de hoje em diante, ou do passado fim de semana em diante, vocês vão ter muito mais gente e vão ter a cidade muito mais ligada no que vocês podem fazer. Sim, eu acredito que foi mediática a situação, porque mal surgiram os cartazes, temos conhecimento de que as pessoas ligaram, tentaram perceber junto dos cafés e assim que estavam mais próximos dos cartazes de onde é que posso arranjar bilhetes, quando é que vai ser, onde, faziam esse tipo de questões, e acredito que essa divulgação que houve nesse sentido contribuiu também para termos uma casa como tivemos nos 2 jogos. E um pequeno boom de redes sociais também. Sim. Aliás, 3 jogos, que o Matera também tivemos um apoio Sim. excepcional. Espetacular. Excepcional. Foi... Era um jogo-chave. É verdade. Se nós não tivéssemos ganho em nossa casa pela tal diferença, não conseguíamos estar agora com a taça, não é? Tipo, tinha que ser... Foi muito bom. Queres saber como é que apareceu o hóquei na vossa vida, Inês? Então, eu comecei no hóquei já à tarde, andava na ginástica Foi depois das artística. 6? Vou brincar. Que surge com 12 anos, em que na escola tinha dado iniciação à patinagem e gostei, e em casa disse, quero ir a treinos de patinagem para aprender a patinar, para dar continuidade àquilo que tinha feito nas aulas de educação física. A verdade é que comecei a patinar, nem tinha grande interesse na questão do stick, mas foi-me introduzido e a partir daí ganhei. Era patinagem artística então? Não, era escolinhas de patinagem na Ok. mesma, só que não havia a questão do stick. Na altura comecei com o professor Carvalho. Sei. E ele tentava que estivéssemos ali mais na parte da patinagem, porque é a base, a verdade é que é a base. E ele continua a fazer esse trabalho de uma forma Sim. muito interessante. Sim, é verdade. E depois pronto, não quis parar, ganhei o bichinho e até hoje. São Joanense primeiro? São Joanense nas escolinhas de patinagem, depois passo pelo Académico da Feira, onde faço um ano de sub-15 lá e passo a sénior, também Fazes com os rapazes sub-15? faço com os rapazes, faço misto em sub-15, depois passo para a equipa sénior feminina, Certo. estou lá, se não estou em erro, 3 épocas e venho para a Escola Livre. A verdade é que vocês podem jogar também com os homens. Sim. Sim, na nossa altura, se calhar só poder jogar. Agora pode-se descer Agora, um escalão sim. e até jogar até mais tarde. Por exemplo, Mas acho que era vocês só podem até jogar pela sub-17. equipa principal da Escola Livre. Sim, Nós podemos, sim. Podemos. 2 atletas. 2 atletas. Sim. O Turquel, no ano passado, fez isso várias vezes com a Cláudia a ir jogar na equipa principal. Sim. Carmo, tu achas que esse lado pode engrandecer o vosso jogo ou pode estragar o vosso jogo? Estragar, não diria que possa estragar. A verdade é que chega um ponto no desenvolvimento em que nós, numa equipa masculina, vamos acabar por ser uma aposta menor. E a ser uma aposta menor não temos aquele ritmo de jogo que realmente acontece, porque treinar e jogar não é a mesma coisa. Eu acredito, aqui numa visão completamente fora, que se calhar no trabalho da guarda-redes pode ser muito interessante para, sei lá, agilidade, reflexos. Num trabalho de uma jogadora eu acho que pode ser menor, indo pelo teu lado, como estás a dizer, uma jogadora de pista. Sim, é assim. Desde que não rematem e que me magoem a guarda-redes. Tudo bem. Não é assim, imagino um Gonçalo Alves, não é? Um Claro. remate daqueles que eu mesmo, se fosse homem na baliza, se calhar olhar até estremecia um bocado. Claro. Pensar na nossa Letícia, na nossa Freitas, na nossa Duda lá com um remate desse, até fica assim. Eu tenho um cal. De encolher, não é? Um E bocadinho. este ano já tivemos um jogador, pelo menos a ir à baliza, num jogo de homens, que foi o Miguel Henriques, do Braga, precisamente, onde tu começaste. É Nem verdade, de propósito, sim, aqui a fazer aqui esta ponte. comecei a jogar no Braga quando tinha... Tu és de Braga? Eu sou de Braga, sim, sou natural de Braga. Comecei a jogar quando tinha 6 anos. Uma coleguinha na escola foi para a escola de patinagem e nós éramos muito amiguinhas. Ela disse aos meus pais, e eu na escola não tinha educação física do 1º ao 4º ano. Certo. Então, para fazer desporto, os meus pais inscreveram-me no hóquei e eu era péssima.
a patinar era muito má e eu, isto é tão difícil, eu vou sair daqui a aprender a patinar. E depois de patinar veio o stick e eu, há muita coisa que eu não consigo fazer. Ok, quero descobrir como é que isso se faz. Minha mãe não achou tão muita piada na altura. Porquê? Queria que eu andasse na patinagem artística, só que eu ia aos treinos, equipada de hóquei de cima a baixo. Para me tirarem o stick da mão tinha que haver ali uma guerra, até que os meus Quando treinadores... disseste equipada, pensava que ias com o fato de patinagem artística. Não, joalheiras, caneleiras, luvas, eu roubava ou pedia às vezes no clube. Os meus pais também, o meu pai sempre adorou hóquei, então ele estava-me a tentar encaminhar para o que eu queria, e os treinadores foram falar com a minha mãe e dizer: não estou a ver que a patinagem artística vai lá para a sua filha, acho que ela quer estar no hóquei, acho que se nota muito. E foi aí. E começaste aí no Braga, escalões de formação também mistos. Escalões de formação mistos, eu joguei no Braga, salvo erro, que eu sou um bocadinho má de datas, até ao meus sub-17 primeiro ano, ou fazer sub-15 com jogadores segundo. que hoje em dia jogam também. Sim, eu jogava ano sim, ano não, porque ele é mais velho que eu, o Trabulo, o António Trabulo, sim, que ainda está raiz de Braga, sempre no Braga até lá. E que já foi convidado a este programa. Muito bem. Portanto, ainda bem. Continuamos com o legado. Exatamente. E está a fazer uma grande época o António Trabulo. Ele sempre foi um atleta bastante bom. E o Meira também fazia parte. Mas o Meira era mais velho. O Meira era mais velho, eu não chegava a jogar com o Meira, mas o Meira começou no Barcelos. Certo. O Trabulo mesmo da escola mesmo de patinagem já estava lá, sim. E depois como é que tens a passagem para o feminino? Que estava a chegar, assim, antes eu tinha já a Maria Sofia, que estava no Braga, a Sofia 3 anos mais velha que eu, e ela já tinha saído para ir para o feminino para os Carvalhos. Não, aliás, para o Gupilhares. A primeira equipa com ela foi para o Gupilhares, antes do Gupilhares fechar o feminino. E ela estava-me sempre a dizer, tens que ir para o feminino, vais ter mais oportunidades, o mundo feminino é outra situação. E eu estava a chegar ao ponto em que já não podia jogar mais com o masculino. Só que ela estava em Gaia e vir de Braga para Gaia era muito dispendioso. E eu fui ver qual era a equipa mais perto de casa que eu tinha. E era o Clube Infante Sagres. Esse ano o clube tinha acabado de abrir, tinha passado uma época bastante desfavorável. Só que eu pensei, bem, este é o clube que eu tenho mais perto, é o clube onde vou para lá, porque vai ser um desafio para os meus pais, que eles sempre me apoiaram muito, mas ia ser um grande desafio, não é? Um desgaste físico e económico para irmos para lá, e foi assim que eu fui. Com idade ainda de secundários de estudar. Secundário, sim, eu passei os meus 3 anos de secundário sempre a fazer viagens para Porto Braga. Esse é, Inês, o grande desafio do hóquei feminino e do desporto feminino? Sim, penso que sim. Há pouco falávamos da questão de profissional, mas a verdade é que todas nós trabalhamos, ou todas nós estudamos. E o para trás é muito difícil. Nós na semana passada, na antevisão à vossa competição, quando falamos com o Ricardo Sá, o treinador de Gupilhares, eu pedi-lhe que ele contasse a história da Ana Fernandes, que é uma história de superação enorme. Uma rapariga que faz 5 horas de autocarro 3 vezes por semana. Claro. E tem que fazer os trabalhos de casa no autocarro. E por isso é que acho que o hóquei feminino ainda é mais especial, porque nós andamos lá porque gostamos mesmo, e gostamos muito porque lá está, temos todas essas coisas que são complicadas de gerir, seja a vida académica, seja a vida profissional, sair do trabalho depois de 8 horas, como o caso da Carmo, ir para um pavilhão ao final do dia 3 ou 4 vezes por semana, mais um dia do fim de semana que é pós-jogo. E também mas há muitos homens também assim, não é? Sim, claro. Mas eu acho que a dificuldade é maior. Eu acho que... Porque já é um esforço que vem desde novinhas. Por exemplo, a Ana, lá está. A Ana nem sequer está na universidade. Já está a passar essa realidade. Eu passei essa realidade. Eu jogo desde 6, vou fazer 25 agora. São 19 anos em que 10 estava no Braga, estava a estudar em Braga e tudo mais, mas a partir daí foi sempre a fazer um esforço gigante. E no meio das dificuldades, Inês, vocês devem ouvir aquelas boquinhas, utilizando aqui a expressão de: mas vais ser profissional disso? Vais fazer disso vida? Porque é que continuas a jogar? Eu acredito que vocês devem ouvir isso. Sim, claro que sim. E depois também acho que tem muito a ver com... Porque agora já não se vê tanto, mas mesmo a nível de horários, se calhar o feminino antes era que este espaço dá para elas, neste horário, elas se quiserem venham, se não quiserem
não vêm. Felizmente não passamos por isso. Temos uma equipa que... A Escola Livre exato. dá a entender, pelo menos, que vos trata de outra forma. Temos condições incríveis na Escola Livre, também nesse sentido, a nível de horários, mas acreditamos que não seja uma realidade para todas as equipas e que torna ainda mais difícil toda esta gestão. Também ouves ainda aquelas boquinhas, como eu estava a dizer, Carmo? Eu acho que sempre ou esse tipo de pessoas já estão afastadas de vocês? É isso. Chega um ponto que uma pessoa já sabe de onde é que vem esse tipo de pensamentos, onde é que essas pessoas se inserem, e uma pessoa já só tem que saber contornar. Não vou fazer o meu humor e a minha paixão ficar menos valorizada por uma pessoa que não me diz nada. É um bocado isso, e saber que eu tenho... Nesta final tive os meus amigos, os meus familiares, toda a gente que sempre soube que eu ando atrás disto, estava lá para me apoiar, e não nos podemos deixar minimizar por pessoas que não valorizam o esforço de outros. E esse esforço que vocês fazem é enorme, até ao ponto de, nós já temos falado sobre isso também, a própria cidade de Oliveira das Meias faz um bocado essa diferença com o tratamento do feminino e do masculino. É público também essa situação demonstrada por parte da Escola Livre, e eu acho que é justa, porque de facto vocês quantas vezes por semana treinam, Inês? Treinamos 3 vezes por semana. E o masculino? Também 3 vezes por semana. Também 3 vezes por semana. Temos um treino físico aí no meio. Sim, um treino físico num dia de treino, ou seja, vamos já. É a mesma situação. E vocês fazem o vosso fim de semana. Agora vai entrar numa fase em que deixou a Zona Norte e vai passar a ver Zona Nacional, não é? E, portanto, nós estamos agora numa fase em que temos 6 jornadas duplas. Estamos na segunda jornada dupla, mas são 3 treinos por semana e sábado e domingo dedicados a 100% ao hockey, sendo que num dos dias do fim de semana a deslocação é ao sul. Este sábado vamos jogar a Sorte de Massamá e depois recebemos a São Joanense. A São Joanense. E a São Joanense joga no sábado onde? Passaram para durante a semana, jogam precisamente hoje com o Golpilhares. Portanto, hoje, quarta-feira, que é precisamente no dia em que vamos também publicar o programa, o que faz com que elas estejam mais frescas quando vocês jogarem no domingo. E a vida pessoal, no meio disso tudo? Não há espaço. Pois, este formato de termos só jornadas duplas realmente é complicado, porque uma pessoa não pode aproveitar a sexta porque tem jogo no sábado, não vai aproveitar o sábado porque nem consegue estar cansada e tem jogo no domingo, e depois chega a segunda-feira temos todos que ir trabalhar e estudar e começa tudo outra vez. Mas Inês, é um lado motivador e satisfatório. Sim, eu por exemplo, na minha vida académica, muitas vezes me questionam... Estudas onde e o quê? Universidade de Aveiro, Educação Básica. Ok. E muitas vezes me questionam, Inês, uma futura professora de primeiro ciclo? É verdade. Inês, nunca foste a uma festa académica? E eu, não dá. Okay. As coisas que temos que dar prioridade, isso é uma prioridade, isso eu gosto, isso assim me faz sentido. Acho que temos que abdicar de umas coisas em prol de outras, isso é assim que me faz sentido, é assim que vai continuar a ser. Não podemos ter tudo mesmo. É verdade. Não se pode ter tudo, não se pode estar em todo lado. E tem que ser assim. E se fosse uma festa académica, se calhar não estavas nestas festas? Pois. Como foi, neste caso, a do passado domingo. E tu, Carmo, como é que é o teu dia extra hockey? Meu dia extra hockey? Depende. Se eu, quando não tenho treinos, eu adoro deitar-me extremamente cedo. Ok. Estar com os gatos. Estar com os gatos mesmo, poder aproveitar, tipo, vou descomprimir. É tipo, não vou. Os meus amigos às vezes, queres ir tomar um café? Não quero, efetivamente não quero estar em casa. Já há bons espaços em Oliveira das Meias para isso. Sim. A questão é que os meus amigos são quase todos de Braga e às vezes a viagem, o ponto de encontro é o Porto e eu só, não, desculpem, eu trabalho amanhã de manhã, tenho treino, gosto de aproveitar os meus tempos mesmo para descomprimir, mas quando nós temos tempos livres eu faço questão de aproveitar bem esse tempo, eu o marco sempre para estar com os meus colegas, para estar com a minha família mais, tenho que escolher bem os meus momentos e quando eu os tenho eu aproveito a 100%, tem que ser. Curiosidades de balneário. Eu já fiz esta pergunta à Renata Balonas, quando ela foi nossa convidada também aqui no Está Tudo Ok, que não sei se vocês sabiam, mas no circuito ATP de ténis
há uma cabeleireira obrigatória para fazer os penteados das tenistas. Nós temos vários shows, Nós são temos um pouco privados, mas Sim, não queremos entrar em privacidades. temos Mas o que algumas for público- rotinas Temos. que tem que ser assim, tem que Sim. ser aquela primeira pessoa a ir adentro de ringue e voltar, há uma dinâmica de equipa, volta a haver dinâmicas de equipa, mas há todo um protocolo a... Sim, nós antes até tínhamos uma música que cantávamos, mas foi eliminada. Já Sim, vimos sim. que ela este ano está-nos a puxar para baixo, Ok. saltou fora do espetáculo. Mas sim, temos umas rotinas muito específicas de balneário. Não, a questão dos cabelos é uma questão que não me preocupa naturalmente, mas assalta-me a curiosidade, porque vocês aparecem sempre naturalmente, muito bem penteadas, com a... Obrigada por dizer isso, é uma coisa que eu tento esforçar a Cardoso a A quem. Carmo faz o penteado, olha para mim, Cardoso, está? Estou eu- bem, posso ir assim. Mais é à que eu esquerda, mais à direita, está. Estou a Ok. ficar descabelado, o cabelo Não está a tem a ver ficar tanto solto. com a questão estética, é mais com a questão prática, porque imagino se vocês tiverem o cabelo à frente dos olhos, vai ser muito mais difícil se o puxo não estiver bem feito, A minha é o se o gel não estiver bem colocado. A minha- Nós tínhamos, suor, no mas- ano passado, a Lua, nós víamos a Lua a jogar na equipa adversária e dizíamos como é que aquilo não sai do sítio. Pois. E hoje ainda Impecável. questionamos, ela treina, ela faz o jogo e não sai do Impecável. sítio, não mexe o totó. Chegam mais cedo ao pavilhão por causa disso. Ui, nós estamos 1h45 e antes dos estes jogos dois- sempre. Sim. Às vezes, este fim de semana tivemos mais cedo, até Sim. tivemos 2 horas. Portanto, acho que nós temos bastante tempo. Apesar da Lua já chegar com o cabelo impecável. Impecável, sim. A Lua já chega lá porque É ela tipo diz que mito urbano, demora- então. Vocês não sabem como ela faz aquilo. Não. Não dá. Não. Fica perfeito. Tem que pedir um tutorial para ela pôr no TikTok. Não. Ou no Tem- Instagram. ainda faço a magia a outras pessoas, vamos deixar estar a Mas sim, saber temos dela. aquelas questões de que a Andreia, por exemplo, é trança porque não consegue o cabelo em frente aos olhos. Uma questão- Sim, e isto é uma questão trança- mais prática. Depois de fazermos o aquecimento de patins, vem Sim, é que sim. faz a trança. Ok. E Aí- tem que ir primeiro, de nós da equipa tem que calcar primeiro o ringue, tem que ser a primeira a entrar lá, depois volta para dentro para o resto das rotinas, mas tem que ser assim. Mas isso, lá está, não quer dizer que dê sempre sorte. Porque se desse sempre sorte. Mas depois, não se era. corre mal, é porque não foi assim. E então tem que acontecer assim. Sim, não, Mas correu mal. é já Não- aquela é frase. circunstâncias não, de jogo. Ok. é Mas verdade. é isso. É isso. Mas não vai ser por isto que eu não vou ganhar. Claro. Já é este o pensamento. Não vai ser por eu não fazer isto desta maneira que eu não vou ganhar. Não, mas o desportista é o alvo das rotinas e, portanto, faz tudo parte do pensamento. A Inês Freitas, que é a nossa, neste momento foi o guarda-redes que jogou mais, apesar de a Lisa também ter jogado Chamada nesta à Seleção competição. Nacional, aos centros de treinos. Agora ela está ali ao teu lado, Inês. Sim. Ela, quando nós estávamos no Infante, eu já tinha tido o prazer de partilhar o balneário com ela. Ela, quando nós estávamos no Infante, ela criou vou dizer a trend, ok? Das cuecas da sorte. Ok. Ela disse assim, trouxe umas cuecas, acho que era azuis ou o que é. Eu acho que ela não vai gostar E de ouvir deu- essa história, não sei porquê. E deu sorte e toda a gente na equipa, todas nós, tivemos que arranjar umas e andámos o resto da época todas, sempre assim. Foi ela que criou a primeira vez na minha cabeça esse conceito do que fazer antes do jogo, para ter a certeza que corre bem. Para mim foi ela que instigou isso. Foi ela. E houve alguma neste fim de semana? Que tenha começado? Sim. Uma- Não alguma trend da sorte que tenha sido iniciada? Ah, pá, Tivemos um momento bonito no sem sábado, dúvida. em que a Margarida, também convocada A seleção, agora para o estágio, E que também já esteve aqui em sim. versão áudio, mas fez uma pequena surpresa para a equipa, em que nós temos atletas, a Sofia, que é chilena, a Argentina, a Augusta, em que sabemos que, e todas nós somos muito ligadas à família. Então, no balneário, colocou um projetor e tinha familiares a dar-nos uma motivação extra antes do jogo. Ou seja, antes do jogo de sábado, estava toda a gente no balneário a chorar, mas acreditamos que tenha sido também ali Um um dos fatores clique que- importante. Ela para- trabalhou muito o nosso emocional nesse sentido. Acho que ajudou-nos a ter uma descarga antes do jogo Sim. e a sentir um apoio extra que nós estávamos mesmo a precisar, tanto que tocou-nos a todas.
Até sem ao próprio dúvida. treinador. Sim, até foi à família do treinador buscar pessoas para o encorajar a ele. A Margarida teve excelente. Foi uma coisa que nos tocou bastante mesmo. E como é que é o Miguel como treinador, Inês? O Miguel como treinador, é assim, o Miguel acho que funciona muito bem com o feminino. Ele tem uma sensibilidade connosco Ele tem uma história grande já no feminino. daquilo que, do meu historial a nível de feminino, tem uma sensibilidade connosco incrível. É muito focado naquilo que faz, trabalha muito para nós esse trabalho de vídeo, estudar a equipa, mas depois também tem toda a ligação que é precisa connosco, mas nós sabemos separar o Miguel dentro de campo, o Miguel cá fora, não é de elevar muito a voz, e leva a voz e diz, eu estou a gritar mas eu não estou chateado. É logo. Anda 2 berros assim, não estou chateado, mas é isto que é para fazer. Mas Miguel é assim, é muito intenso naquilo que faz, seja nos treinos, seja nos jogos. Sim. O Miguel, eu acho que a primeira vez que ele treinou feminino foi na feira. Eu acho que ele começa na Sejoanense, Com, no feminino. mas com uma equipa 100% feminina, acho que não. Com raparigas, sim, que ele já tinha chegado a treinar a Andreia. E a própria Joana também. Mas eu acho que no Sejoanense. início do projeto da Sejoanense, anos 2000, por aí... Se calhar, anos 2000 não consigo Ele falar. é também o Era início muito dele, novo. é um bocado o início dele na parte da carreira de treinador, e eu acho que ele está, mas não é o treinador principal, naturalmente. Tem ali a primeira experiência, até por causa dele também ser dali, mas não é o principal, mas sim, o principal Mas é possível. como treinador principal, acho que foi na feira, que foi no ano que eu fui para lá. Uhum. E ele fez um trabalho de casa, que é mesmo assim, ele fazia um TPC e ele dizia, não conheço, vou ficar a conhecer. E ia conhecer tudo. Ele ia ver tudo. E passámos uma mensagem de confiança. Ele é nisso. Neste ano, para mim, o que eu senti mais até foi o de Matera. Ele disse-nos, Sim. vai ser assim, assim, assim. Chegámos lá e era assim, assim, assim. Íamos um pouco ao desconhecido, uma equipa Mas sentimos italiana que e que estava ele nos tudo lá. preparou Esse de uma trabalho de casa. maneira espetacular mesmo. Vocês tinham um jogo dominado a saber o que é que ia acontecer, e isso é Fogo, é muito importante. Ele dizia, vai ser assim. E nós olhamos, e é assim, e tu, está aqui. É este momento, é aqui que eu entro. Sim. É um treinador, é impecável. Nós gostamos muito do Miguel. Irmão do Nuno Rezende, Sim, os dois ganharam taças europeias já este ano. é verdade. É Ah. verdade. E os dois em Oliveira, A Já nos Oliveira das convidaram Mães para está tirar cheio. uma foto com as duas. com as duas taças. A cidade acho que deve potenciar esse lado, e o próprio clube de Oliveirense também, porque é de facto algo interessante, porque são uma equipa masculina e uma equipa feminina da mesma cidade a ganharem competições europeias no mesmo... E 2 irmãos. E dois irmãos, o que também torna a coisa bastante mais interessante. Inês, é um ponto alto da época, mas acredito que abre o apetite para o resto. E é muito difícil tudo o resto. Exatamente. Eu comecei exatamente por dizer isso, foi a altura de festejar, mas também acho que isto nos traz mais responsabilidade daquilo que será a época daqui para a frente. Como eu disse, também iniciamos a semana de trabalho já ontem, é preciso agora também acalmar, trabalhar, porque a verdade é que, como também já referi, temos jornadas duplas, é exaustivo e nada está ganho, nada está perdido, mas é preciso efetivamente trabalhar e ter esse momento de saber desligar. Mas a verdade é que, olhando também para este troféu, dá-nos mais motivação e se calhar o empurrão que é necessário para estas semanas trabalho complicadas. Carmo, tu já disseste que foste para o hóquei feminino muito também para ter estas sensações que acabaste por ter também neste fim de semana, vocês enquanto equipa, mas o resto da época, o que é que falta do resto da época? É trabalho. A época toda vai ser muito trabalho, vai ser sempre um jogo de lidar com o cansaço. Eu acho que nunca tive uma época da minha vida em que vai ter tantas jornadas duplas, também vai ser uma experiência saber como é que vamos lidar com isso tudo, mas é muito trabalho. E apoiarmos-nos umas às outras, porque vamos estar todas a passar pelo mesmo, vai tocar a todas, e a parte boa de estar no desporto em equipa é que nos podemos apoiar, temos as costas protegidas, digamos assim. Exatamente. Qual foi a mensagem mais estranha que recebeste no domingo? A dar os parabéns. Ou mais estranha, ou que não estavas à espera e recebeste? Não sei. Podes Mais ir pensando, estranha. Carmo. Se tiveres Pois a resposta é isso, primeira, estou Mais aqui. estranha. se tiveres a resposta primeira, podes dizer.
sei lá, seria estranho receberem do Marcelo Rebelo de Sousa, mas acredito que sim, ele não tenha sim. mandado, por exemplo. Assim, Epá, eu fiquei, não é estranha, mas fiquei bastante feliz. Estamos a receber de uma equipa que eu olho com muito louvor. Recebemos mensagens de atletas e treinadores do Rijon, Do Telecabo. do Telecabo Sim, de Espanha. Rijon. Eu adoro aquela equipa. A primeira vez que tive um jogo de treino com elas, fiquei louca com aquilo. Meu Deus, o hóquei espanhol, tipo, e sentir que eles nos mandaram mensagens de apoio. Sim. E no final do jogo nos deram os parabéns. Para mim soube muito bem. e fica aí muito bem dito. Vocês com esta taça ficam alistadas a disputar a Taça Continental para o próximo ano. É verdade. Ficamos? Eu acho que sim. O vencedor da Neste Champions. caso, Ok. se for como a masculina, Sim. é no fundo A partida. finalistas e vencedores de cada uma das competições Sim. vão disputar depois em Final Four a Taça Continental. Eu acho que é isso. Portanto, É uma consequência justa, acho. eu também acho que é uma consequência justa. Inês Cardoso, obrigado. Beatriz Carmo, Obrigada. também muito obrigado. Muitos Obrigada. parabéns. O Está Tudo Ok está de regresso na próxima semana com outros convidados, ou outro convidado ou convidada também, para falarmos de hóquei patins. Sempre tudo no 00.